Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tá aqui no sabadão para gravar um vídeo que eu julgo muito importante mesmo. Hoje eu quero falar com vocês uma aula totalmente diferente, tá? Então eu quero falar com você hoje sobre autoconhecimento. Por que eu quero falar sobre o autoconhecimento? Olha, eu tenho observado em minha volta as pessoas e os seus comportamentos. Nessa brincadeira toda, eu fico ali o tempo todo olhando, tentando ver todas as situações, tudo que está envolvido, todo o sistema envolvido. Minha visão sistêmica sempre foi uma grande vantagem competitiva, a minha visão holística também das coisas, e conseguir ler as pessoas, ler comportamentos, verificar como as pessoas estão caminhando no seu dia a dia, foi algo que eu achei muito importante. E esse vídeo ele tem baseado justamente nesse ponto. O que eu estou falando? Eu estou falando que as pessoas hoje elas têm muita dificuldade, mas muita dificuldade de entender, né, de se conhecer e entender uma coisa que eu chamo de limites. Então vamos lá. Do que eu quero falar? Olha, eu quero falar que você precisa voltar, não fazer uma regressão, tá? Mas voltar lá atrás. Tente lembrar da sua primeira memória infantil, sua primeira memória como pessoa, como gente. Eu tenho algumas, tá? Eu tenho algumas bem interessantes, mas é muito importante. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele requer que você tenha essa linha do tempo definida. Então faça isso. Crie-se, além de você se preocupar com os limites, crie uma linha do tempo. Isso, né? Vamos supor que o Eduardo Carolino, ele nasceu em 1976. Eu tenho uma lembrança muito boa, né? Em 79. Tem uma lembrança muito boa, que é uma das, de todas essas que se passaram, né? Uma importante, 3 anos depois que eu nasci, 79, por incrível que pareça, foi o nascimento da minha irmã. A minha irmã chegando em casa de táxi, e eu pendurando na mesa, uma mesa que meu pai tinha, muito forte. Então, e dali pra frente. Outra lembrança muito boa que eu tenho é de 82. É de 82. Uma lembrança quando meus pais resolveram ir numa aventura, levar a minha família para uma cidade diferente, morar no interior, viver a roça. Então, entre 82 e 83, meu pai fez essa grande aventura. E foi assim, 2 anos praticamente, quase 2 anos ali, meu pai ficou dentro dessa questão. Então, ao longo do tempo, lógico, tem outras lembranças nesse intervalo. Meu primeiro dia de aula eu lembro. Meu primeiro dia de aula, minha mãe levando, ela estava com a blusinha, aquelas de crochê, né, azul, minha mãe levando eu para a escola, a professora Rosângela, a tia Albertina, então foi muito interessante. Eu tenho uma lembrança boa em relação a quando eu estava indo embora para casa e uma cabra ou um bode, eu não lembro qual que era o sexo dele, mas me barrou e eu tive que dar a volta para poder ir embora para casa porque eu fiquei com medo de passar. Eles falavam que ela batia, né, nas crianças. Então, são lembranças que são muito importantes. Tem várias, tá? Eu estou aqui só dando uma geral, que eu acho que é importante você ter a sua linha do tempo no autoconhecimento. Então, pegue desde o seu nascimento, pega um papel, caneta, esboça tudo isso para que você possa desenvolver o autoconhecimento. Eduardo, por que você está falando isso? Olha, eu tenho visto muitas pessoas que não estão satisfeitas profissionalmente, não estão preparadas emocionalmente. A crise abalou muita gente, então eu tenho visto pessoas sofrer depressão, entre outras coisas muito importantes. Então, vou fazer algumas perguntas básicas e você me responde. Vamos lá. Primeira pergunta. Você está na sua área do conhecimento? Você sabe
qual é a sua área do conhecimento? Isso é uma pergunta muito importante. Deixa eu dar uma limpada aqui. É uma pergunta muito importante que você precisa responder. Você precisa responder. Você está dentro da sua área do conhecimento? Você atua na sua área do conhecimento? Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão trabalhando naquilo que não gostam, naquilo que não nasceram para fazer, simplesmente porque precisam pagar contas e tem que fazer uma troca da sua hora de trabalho, da sua força de trabalho por dinheiro. E aí aceitam a fazer qualquer coisa para poder cumprir essa troca. Então, para começar, você tem que descobrir sua área do conhecimento. Como que eu descubro minha área do conhecimento, Eduardo? Olha, existem vários métodos, existe sistema psicológico, existem testes, questionários que vai te dar uma direção, mais ou menos. Se você entrar na internet, você vai achar um monte de questionários para poder, teste de personalidade, teste de conhecimento. Eu tenho um método prático que eu sempre usei em sala de aula, usei na minha vida, usei em todos os fatores, qual que era as matérias que eu tinha afinidade. Então vou buscar, né, quais matérias eu tinha afinidade. Então, quais matérias que eu tinha afinidade? Era português? Era história? Era geografia? Era matemática? Era ciências? Era artes? Então, você tem que pegar esses conteúdos. Por isso que a linha do tempo é importante. Você vai lembrar aquela matéria, nossa, como eu gostava. Eu era um cara que gostava muito de matemática, muito de história. Eu, às vezes, ficava na dúvida se eu gostava mais de história do que matemática. Ficava as duas ali equilibrando. E ciências e esporte, artes, de um modo geral. Arte esportiva. Porque a arte envolve muitas coisas, entre elas o esporte. Quando eu fiz o meu teste vocacional, ele deu uma coisa de louco. Ele deu uma coisa de louco baseado nisso. Então, deu 28% exatas, deu 26% humanas, deu 26% artes e deu 5% biológicas. Tá? Então, a somatória aqui vai dar um pouco diferente de 100%, porque dispersou ali algumas, mas deu praticamente isso. Então, 28% exatas, 26% humanas, 26% artes. E biológicas, biologia, química, não sou fã, tá bom? Mas a gente aprende o básico que a gente precisa. Então, olha que interessante. Quando eu fiz, eu descobri que eu era multidisciplinar. Eu era generalista. Então, eu trafegava aqui. Então, as matérias que eu tinha afinidade, que era matemática e história, que eu mais gostava, ciências e artes, então essas matérias eu gostava muito delas, então eu descobri que eu ia dentro da área de exatas ciências aplicadas, que mescla ciências aplicadas, que mescla todo esse perfil que eu tenho. Por isso que eu fiz administração. E acredito que a administração não foi o curso que eu escolhi. Depois eu te explico essa história em uma outra oportunidade, tá bom? Mas não foi o curso que eu escolhi. Então é muito importante que você descubra qual é a sua área do conhecimento. A linha do tempo, ela vai ajudar. Eu, quando professor, no primeiro dia de aula, primeira semana, primeiro dia de aula, eu pego e dou redação. Eu geralmente ensino matemática, leciono na escola pública matemática, de um modo geral. Com esse novo ensino médio, tem umas matérias interessantes, eu vou olhar depois, que alguém me indicou. Eduardo, seu perfil é específico para esse novo ensino médio em alguns conteúdos. Eu vou olhar, mas trabalhar para o Estado não é o meu objetivo e um dia eu explico também por que isso. A maioria que já me conhece já sabe. Mas enfim, então o que acontece? Eu pegava e aplicava uma coisa com os meus alunos e quero que você faça a mesma. Pegue uma redação, pega um papel e escreva em aproximadamente 20, 30 linhas exatamente esse tema. O que eu quero ser quando crescer? Lembrando da sua linha do tempo, você vai pegar uma redação e vai fazer justamente uma linha do tempo, né, dizendo o que você queria ser quando crescer. Ah, eu queria ser bombeiro. Ah, eu queria ser um astronauta. Ah, eu queria ser um jogador de futebol. Ah, eu queria ser uma bailarina. Ah, eu queria ser um cantor de soul music. E assim por diante. E assim por diante. Não importa qual que é a profissão, não importa qual área. O importante é que eu sempre fazia isso. E quando eu lia, por que eu fazia isso? Porque eu gostava de identificar os perfis dos meus alunos.
É difícil com 40, 42, 45 alunos, mas eu me esforçava muito nas minhas aulas. Eu sempre fui um professor muito dedicado. Na verdade, eu fui dedicado sempre com o que eu fiz, né? Então, o que acontece? Eu tentava buscar diagnosticar o perfil da minha turma e meio que ajustar eles para que eu pudesse fazer um trabalho didático, pedagógico, diferenciado. Então, era isso que eu fazia. Então, você precisa fazer isso. Então, descubra qual a sua área do conhecimento. Assim que você descobriu a sua área do conhecimento, eu vou te chamar para um outro desafio, que é fundamental. Esse vídeo vai ficar aproximadamente 20 minutos e ele vai para nossas plataformas, nossos canais de YouTube, para o Instagram, vou cortar um pedaço para ir para o TikTok e vou mandar para o podcast e assim por diante. Vamos embora. Outra coisa que é importante, além de você saber sua área do conhecimento, é você, estamos falando de autoconhecimento, é entender forças e fraquezas. Por que isso? No autoconhecimento, você fazer análise SWOT, você lembra da análise SWOT? Se não lembra, você vai... Análise SWOT, se você não lembra, você vai pegar e vai na internet e vai pesquisar, porque é muito importante. Além daquela redação do que eu quero ser quando crescer, qual que é o meu sonho de futuro, qual que é a minha profissão de futuro, eu aconselho você fazer sua análise SWOT. Por quê? Você precisa muito bem saber no que você é bom. É a segunda pergunta que eu vou colocar para você. No que você é bom? No que você é bom. Eduardo, eu não sou bom em nada. Mentira. Todo mundo tem uma característica, todo mundo tem uma habilidade específica. O problema é que as pessoas não descobrem em tempo hábil, em tempo hábil, não descobrem qual é mais cedo possível naquilo que ele é bom. Forças. Leva tempo. Nós temos um programa no nosso ecossistema de inovação que chama Coach para Jovens. Qual que é o objetivo do Coach para Jovens? Pegar adolescentes de 14 a 18 anos, nessa fase, transicionando do ensino fundamental 2 para o ensino médio, já buscando ir para um outro patamar pós carreira estudantil, essa primeira etapa até ensino médio. E nesse programa Coach para Jovens, a gente tem uma oficina justamente para isso. Para você descobrir sua área do conhecimento, descobrir no que você é bom, descobrir essas habilidades, as suas forças, identificar suas forças e identificar suas fraquezas. Mas não é identificar fraquezas para você ficar lá, por exemplo, eu estava dando aula para a filha de um amigo meu, matemática, e ela tinha muita dificuldade com matemática. Mas ela não tinha dificuldade em matemática porque ela não conseguia aprender. Não, ela era ótima aluna. A dificuldade dela matemática porque não era a área do conhecimento dela. E a matemática dela ia ser básico para ela poder seguir a sua carreira sem tirar notas altas, sem passar com 100 pontos, sem fechar a prova de matemática. Ela seria o suficiente. Isso acontece. Foi assim comigo na faculdade. Sabe qual matéria que eu tinha mais dificuldade e pegou a minha média e quase jogou minha média para baixo? Direito. O direito me derrubou e enquanto eu estava tendo 85, 90, 92 de média nos outros conteúdos, em direito eu passei com 61. Minha pior nota da faculdade. Tá? Mas enfim, porque eu não sou bom nesse negócio. Eu não sou bom, esse trem de muito subjetivo, muita interpretação, muito não sei o que lá, não sou bom nesse negócio. Então, eu descobri, quando eu fiz minha análise SWOT, eu descobri minhas forças e as minhas fraquezas, e eu não foquei nas minhas fraquezas. Então, essa menina, eu estava dando aula para ela, e ela escrevia, fazia poesia, eu li os textos dela, eu fiquei impressionado. Eu chamei o pai e falei assim, olha, não gaste dinheiro com ela, com a aula de reforço de matemática. Por que, Eduardo? Você falou que ela não tem dificuldade de aprendizado. Ela não tem dificuldade de aprendizado, mas ela é ótima em português. Pague para ela um curso de literatura, um curso de escrita, qualquer curso dessa área, porque você vai potencializar aquilo que ela é boa.
Você tem que se potencializar nas suas forças. As fraquezas, o que é o papel das fraquezas? Lembra dos limites? As fraquezas são seus limites, então você tem que ficar atento a eles para que eles não te sabotem. Fique atento às fraquezas para que essas fraquezas não te sabotem, porque isso acontece demais, a autossabotagem. A autossabotagem acontece por quê? Porque as pessoas, né, esquecem de olhar e fica muito limite. Como que eu gosto de fazer isso? Deixa eu apagar aqui. Anotou aí o que você tem que fazer e ver e responder no que você é bom? Fazer análise SWOT, identificar suas forças e suas fraquezas? Ótimo, tá? Então, um dia a gente dá uma aula só sobre força e fraqueza, a gente vai falando isso aí, beleza? Uma coisa muito importante é isso aqui, ó. Tá vendo? Imagina um campo de futebol. Isso, é um campo de futebol. Certo? Tem um gol aqui, tem um gol ali, piriri, pororó. Certo? Agora, o que são os limites que eu tô te falando? O que são essas fraquezas? Olha, aqui são seus limites e suas fraquezas. Beleza? Então, às vezes, você tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Onde você tá? Bem na linha que limita, aqui você se sabota. Sabotagem. Fora dessas linhas você se sabota. Então, o que acontece com as pessoas? Elas gostam de trafegar muito no limite de autossabotagem. Exatamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender os meus limites e sempre buscar estar em outra zona onde eu não vou me sabotar. Onde eu não vou me sabotar, justamente por quê? Porque eu preciso, né, de me cuidar emocionalmente. Então a inteligência emocional, que é uma outra aula, é um outro vídeo que eu quero falar com você, hoje eu estou falando de autoconhecimento. A inteligência emocional ela é fundamental e ela tem muito a ver quando você respeita os seus limites. Ao se conhecer, ao saber suas forças, potencializar elas, suas fraquezas e ficar atento a elas, deixando essa zona limítrofe bem para lá e trafegando nessa zona ideal, é o que eu chamo de zona. Essa zona aqui é a zona ideal, certo? Essa zona ideal é onde você vai se sabotar com muito pouca frequência. Muito pouca frequência. Então, fique atento a esses detalhes, se conheça. Faça essa linha do tempo. Faça a redação escrevendo o que você queria ser quando crescer. Busque entender sua área do conhecimento. Faça a análise SWOT, tentando pegar forças e fraquezas. Tem a outra parte que eu falei das oportunidades e ameaças externas que tem por aí, mas depois a gente fala sobre ela com mais cautela. Eu estou nesse momento mais preocupado em você identificar suas forças e suas fraquezas, e aí sim depois se preocupar com as oportunidades que estão em sua volta e as ameaças que estão em sua volta. Entenda que os limites são fundamentais para que você não se sabote. Cuidado com a autossabotagem. E, finalmente, é fundamental que você se conheça, se ame e se respeite. Se ame e se respeite. Olha, se você está gostando dessa aula, se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir a gentileza de curtir, inscrever-se nesses canais, curtir, compartilhar esse vídeo e deixar um comentário para que a comunidade possa ver que esse conteúdo ele é bom para mais pessoas, tá? Professor Eduardo Carolino, aqui com a aula de autoconhecimento que eu acho fundamental para o progresso da sua vida. Um forte abraço e até a próxima!